Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como eu faço pelos brancos, fios brancos no desenho. Eu estou usando uma caneta Nanquinho esferográfica sem tinta, já que o bico dela é bem fino, é muito bom para poder fazer os sulcos no papel, aquelas ranhuras no papel. Eu venho fazendo os fios brancos primeiro, já desenhei aqui uma boca, eu fiz a lápis e apaguei as partes onde o pelo vai estar entrando, assim, por cima da boca. E venho fazendo as ranhuras, os arranhozinhos no papel, se chama sulcos. Com a caneta Bic 07 você também consegue fazer o mesmo efeito. Você vem, ou 05 também, aí você vem arranhando o papel, fazendo vários pelinhos. Como vocês podem ver aí, ó, eu fiz vários pelinhos, vários fiozinhos sem tinta, né, os arranhozinhos no papel. E agora eu venho com um lápis mais escuro, um lápis 4B, fazendo as sombras mais escuras, os fios mais escuros. E eu venho puxando o lápis também, como se eu estivesse fazendo pelinhos também, como se eu estivesse fazendo fios, sem forçar muito o lápis. Assim, as partes que eu já marquei, né, que eu já marquei com o efeito de boleador da caneta sem tinta, que são esses sulcos do papel, acaba aparecendo, fica aparecendo os fiozinhos brancos. Depois de fazer as partes mais escuras, onde tem os fios mais escuros, eu parto para o lápis 2B fazendo os fios mais claros. E vou clareando conforme vai subindo ali, né, a parte de cima da boca, vou usando lápis mais claro para poder representar aquele efeito de volume, aquele efeito de brilho, de luz. Eu vou usar esse fuminho, mas vocês podem usar aí um cotonete, caso não tenham esse fuminho em casa. Eu uso para espalhar o grafite, mas não para espalhar ele no desenho todo. Eu uso ele para dar volume ao bigode, espalhando grafite em algumas áreas específicas. Então eu volto aqui com o lápis 4B, um lápis mais escuro, e venho fazendo os fios, aquelas brechas ali entre os fios mais escuros, venho acentuando ali um pouquinho, escurecendo um pouco mais algumas áreas, para dar um pouco mais de volume ao bigode.
Eu tenho aqui um pincel de pelo de orelha de boi, eu cortei as cédulas dele, ele ficou pela metade do tamanho ali dos pelinhos, que é um pouquinho mais durinho, e eu venho passando nas partes mais escuras e nos tons de cinzas claro. Eu tento evitar um pouco de passar onde está branco. E acaba dando o efeito de volume um pouco mais acentuado, porque é preto, fica ainda mais preto. E o tom de cinza, a transição fica um pouco mais suave, um pouco mais brilhoso também. E eu uso borracha, o lápis borracha, para poder acentuar um pouco, né, os efeitos de brilho em algumas áreas. As áreas que eu vejo que ficou muito cinza ou ficou muito escuro, eu uso o lápis borracha para dar uma clareada a mais. E eu vou repetir esse mesmo efeito, esse mesmo processo aqui embaixo também, no queixo dele, para fazer o cavanhaque. Vocês podem ver aí, ficou bem legal, ficou bem realista os fiozinhos. Então é isso, espero que tenham gostado, pratiquem aí e até a próxima aula.